Vamos iniciar então essa aula, né? Já com a atividade. Então, o que você tem que fazer? Você vai ter que ler o texto novamente da outra semana, né? E responda a questão abaixo, ou a questão número 1. As ilustrações a seguir representam a espécie de 2 grupos de reino, do reino Prantai. Analise e responda aos seguintes itens. A quais grupos pertencem essas espécies representadas? Pela figura A e B. Então, o que são esses dois aí? É Bryophyta, Pteridophytas, Gymnosperma ou Angiosperma? Letra B. Quais os nomes e a função das estruturas 1 e 2 indicada na figura A? Então, lá vai ter, na figura A, vai ter 1 e 2. O que é aquela estrutura lá? Quais os nomes da estrutura 3, 4 e 5 da figura B? Então, você vai ter que comparar com o desenho que está lá na sua apostila, no texto. Tá? Na letra D. Qual das duas espécies apresenta menor tamanho? Por quê? Então, uma é maior tamanho e outra é de menor. Qual delas e por quê? Na letra E. Cite características presentes nas plantas representadas na letra B, na figura B, né? Mas que estão ausentes nas plantas representadas na figura A. Em seguida, indique as suas funções. Para que servem aquelas estruturas que são representadas, que estão ausentes em uma e presentes na outra? Na número 2, com relação ao habitat, quais as semelhanças entre Bryophyta e Pteridophyta? Então, onde que elas vivem, preferencialmente? Tá? Aí agora nós temos 3 fotografias. Elas vão mostrar para nós os representantes do reino da plantas, ou reino Prantai. A qual grupo pertence cada uma dessas espécies? Então você vai enumerar, né? Você vai pôr 1, 2, 3 e 4. Qual grupo deles? Indique a provável ordem cronológica do aparecimento desses grupos de plantas na Terra. Lembra que eu falei que existe uma cronologia. Então inicia-se por um e termina por outro. Na letra C, entre os grupos de vegetais em questão, um deles é encontrada em ambientes úmidos e sombreados. Cite uma característica desse grupo que justifique seu pequeno tamanho. É quase igual a uma questão que a gente falou agora há pouco. Tá? Então você vai justificar por que ele tem pequeno tamanho. Na letra D, qual dos grupos vegetais estudados apresenta como novidade evolutiva o aparecimento de vasos condutores, ou seja, vasculares, né? Qual é a relação entre essa novidade e o ambiente em que esses vegetais se desenvolvem? Por que esses vasos condutores vão favorecer o ambiente desses vegetais? Letra E. Quais dos grupos vegetais estudados necessitam de água para a reprodução? Explique o papel da água nesse processo. Então, por que os vegetais precisam de água na reprodução? E explique o processo nessa reprodução. Na letra F, em quais dos grupos a polinização, então quer dizer, o que é polinização? É a reprodução através do pólen. E é uma etapa de reprodução, não é? Então explique quais dos grupos acontece essa polinização. E explique o papel da água nesse processo. Por que a água interfere nessa polinização? Na letra G, qual foi o primeiro grupo de vegetais a se reproduzir por meio de sementes? Explique qual a função das sementes. É bom dizer aqui, nesse ponto, que se não tiver no texto, é bom pesquisar, né? Na letra H, qual o grupo que apresenta suas sementes produzidas por fruto? É aquele último grupo que a gente falou aí, tá? E repito aí no final da apostila, tem os sites e os sites que você precisa para responder as atividades. Foi um prazer estar com vocês.